Processo número 9 da pauta. Relatora desembargadora conselheira Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues. Pedido de providências 3.204 de 2018. Requerente, Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais, FENASOJAF. Requerido, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Assunto: reajuste da indenização de transporte paga aos oficiais de justiça avaliadores federais da Justiça do Trabalho. Tem a palavra a nobre desembargadora conselheira Maria Auxiliadora. Agradecida. Trata-se de pedido de providência formulado pela Federação Nacional de Associação dos Oficiais de Justiça, FENASOJAF, por meio da qual o objetivo o aumento do valor da indenização transporte mensal para R$ 2.260,90. Sucessivamente, pleiteia a atualização da indenização transporte sob a fixação de novos valores a serem definidos por esse Conselho. Postula ainda a adoção de providências necessárias para reforçar aos tribunais a necessidade de cobrança rigorosa das custas judiciais e emolumentos na fase de execução, bem como providenciar as reservas orçamentárias em montante suficiente para implementar os pedidos de reajuste. Inicialmente, pretende que os presentes autos sejam distribuídos por dependência ao processo CSJT-PP 361-2012, porquanto naqueles autos foi autorizada a fixação de reajustes anuais por ato monocrático da presidência do CSJT. Informa que, diante da defesa do atual valor da parcela correspondente a R$ 1.537,89, a categoria de oficial de justiça vem comprometendo fração cada vez maior de sua remuneração com as despesas que deveriam ser de exclusiva responsabilidade da União, que obtém economia com tal medida, uma vez que não adquire veículos, motoristas, além de não se responsabilizar com despesa de manutenção e tampouco sofre consequências de valorização dos meios de transporte. Destaca que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios da Justiça Militar pagam valores superiores ao da Justiça do Trabalho, 1.801,66, 1.611,54. Solicita que seja utilizada a regra de revisão periódica da indenização de transporte, tendo em vista que a lei da parcela integra o sistema remuneratório dos servidores públicos, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Aduz que a lei de responsabilidade fiscal não configura obstáculo ao reajuste pretendido, já que a indenização é despesa de custeio e não de pessoal. Assevera que o princípio da irredutibilidade salarial deve ser observado, tendo em vista que a ausência de revisão do valor de indenização transporte compromete cada vez mais a remuneração. Destaca que houve substancial aumento no valor do preço do combustível, 68,10%, devendo ser observado também que, nos estudos do CSJT sobre o tema, foi considerado o uso de um veículo Volkswagen modelo Gol 1.0, Total Flex, 4 portas, o que não retrata o veículo utilizado pelos oficiais de justiça diante da dificuldade inerente à natureza do próprio labor. Narra que o estudo realizado pelo CSJT não se coaduna com a realidade, porquanto não foi considerado o uso misto do veículo, uma jornada de 7 horas diárias, com 10 meses de trabalho. Salienta que o procedimento correto seria que a União antecipasse o pagamento da indenização transporte, a fim de cobrir de imediato o custo de eventual reajuste de indenização transporte. Desculpe. Propõe que seja efetivamente cobrada as custas judiciais e emolumentos, que em muitos casos são desprezados, ou não adequadamente cobrados na fase de execução. Por fim, registra que, com a Emenda Constitucional 95/2016, houve restrição às novas nomeações, de forma que, em decorrência da aposentadoria e afastamento nos últimos anos, constatou-se um aumento de trabalho a um excedente orçamentário, o qual permitiria o reajuste da parcela sem grande impacto orçamentário. Concluídos os autos a essa conselheira relatora, foi proferido despacho de conversão do feito em diligência para manifestação da Secretaria de Orçamento e Finanças para fins de emissão de parecer técnico acerca da matéria. Após a Secretaria de Orçamento e Finanças emitir parecer técnico, em cujo bojo em si se extrai-se a manutenção do valor atual pago a título de indenização de transporte, por ser condizente com os gastos suportados pelos oficiais dos avaliadores federais. Por fim, manifestação da Federação Nacional de Associação dos Oficiais dos Avaliadores Federais, FENASOJAF, sobre o parecer técnico emitido pela Secretaria de Orçamento e Finanças, no sentido que sejam desconsideradas as alegações e julgados procedentes os pedidos elencados na inicial.
juntada nova petição pela Federação Nacional de Associação dos Oficiais dos Avaliadores Federais, no sentido de informar a existência de parecer técnico no âmbito da Justiça Federal, em que há posicionamento favorável ao aumento da parcela naquela Justiça especializada. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente. Ministra relatora. O ilustre advogado Rudi deseja sustentar em favor do seu cliente? Então, tem a palavra. Eu estou sem beca aqui, não sei se mudou o regimento, ou de fato, não quero ofender a Vossas Excelências. Mas eu aqui realizar. Nessa ala administrativa não é necessário, doutor. Ah, está bem, então. Fique à vontade. Muito obrigado. Senhor presidente, senhora relatora, senhoras e senhores ministros, conselheiros, servidores, colegas, demais presentes. Essa questão do reajuste da indenização de transporte, embora tenha sido já trazida anualmente a este Conselho, apresenta uma série, desde 2006, uma série de fatores que demonstram hoje a necessidade do reajuste. Eu vou passar, desde 2006, por um breve histórico do que aconteceu. Nós tivemos, em 2006, a fixação em R$ 1.344,97 o valor da indenização de transporte. De lá para cá, tivemos apenas 2 aumentos. Um aumento mencionado, e o relatório, parabenizo a eminente relatora, que o relatório define bem, detalha bem essas questões. Tivemos, em 2013, a fixação de um reajuste de 10%, onde o valor passou para aproximadamente R$ 1.497, e, naquele momento, uma autorização deste plenário para que este reajuste ocorresse periodicamente, quando assim entendesse a presidência da Casa ou o plenário. Depois disso, tivemos outros pedidos indeferidos em 2016, 2017, um reajuste de 3,95 em 2015, que passou a parcela para o valor atual. Atualmente, o valor é de R$ 1.537,89. E, a partir dessa fixação em 2015, apresentamos outros pedidos fazendo a variação inflacionária desde 2006. Apenas no fator combustível, para não tornar mais complexa a tabela, nós apuramos, isso são dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo, quase 100%, aproximadamente 100% de reajuste apenas no preço do combustível desde 2006. Este é um fator. O outro fator é que na tabela de itens que se usava para fixar a indenização de transporte, e aqui mostra uma contradição, creio eu por algum equívoco na metodologia, mas é um erro matemático, a nosso ver um erro de metodologia e um erro matemático, um erro material. No parecer da Secretaria de Orçamento e Finanças, que chega a hoje num valor menor do que o reajustado em 2015. Em 2015, nós tínhamos, por parecer aqui, da SOF, o valor, como eu disse, de R$ 1.537,89. Nos pareceres sucessivos, nós observamos isso e apresentamos na impugnação ao parecer da Secretaria de Orçamento e Finanças, daí que talvez uma análise uma reanálise deste parecer, sem nenhuma pretensão de impor nossas razões aqui, mas uma reanálise desse parecer mostraria a contradição evidente que ele traz. Tivemos aqui, desde R$ 1.537, ao longo de 2015 para cá, uma redução na estimativa de cálculo, que passou em 2017 R$ 1.497, manteve R$ 1.497 em 2017, e agora, em agosto de 2018, no parecer, chega-se a R$ 1.389, uma redução de 9%. Ora, excelências, o combustível variou, há um equívoco enorme aqui. Independente da questão, se vamos discutir o quanto isso impacta no orçamento, há um equívoco de metodologia, porque como vai reduzir 9% se aumentou entre 88% e 100%? Em média, 88,17% e, em alguns lugares, 100%, que pratica o preço máximo possível do combustível. Então, entre 88% e 100%, temos o aumento do combustível. E temos, ao longo dos últimos 4 anos, uma redução no valor da indenização de transporte. Há um outro fator que eu considero tão grave quanto, neste atual parecer da Secretaria de Orçamento e Finanças. Além do valor do combustível não ter sido considerado,
Nós temos o veículo, uma mudança de metodologia em relação ao veículo. O veículo antes considerado era um Gol 1.0, de aproximadamente 30 e... Deixa eu pegar o valor exato aqui, vocês, para não... 32 mil aqui. Eduardo, incansavelmente, tratou, diretor da FenaSoja, tratou desta matéria e tem tudo na memória aqui. Se eu esquecer alguma coisa, ele gritar ali atrás, Vossa Excelência saibam que está correto. Eu posso até errar, mas ele não erra nesse ponto. 32 mil reais. Tivemos na metodologia deste ano o uso de um veículo Voyage de aproximadamente, quanto, Eduardo? 51 mil reais. Passamos de 32 para 51, um aumento de 21 mil reais. E temos um valor menor de indenização de transporte. Há uma inversão matemática aqui incompreensível, Excelência. Incompreensível. Então, por mais que possa reiteradamente a FenaSojaf trazer esta matéria e isso gerar certo desconforto dentro da realidade orçamentária do tribunal, fato é que, como despesa de custeio, tem ocorrido gradativamente uma evasão remuneratória dos oficiais de justiça para custear essa indenização de transporte. Um dado que é muito importante, nós tivemos o cuidado de conferir antes de vir para cá, é que o processo eletrônico, ao contrário do que se imagina, ele aumentou o número de mandados expedidos na fase de conhecimento e na fase de execução, isso se manteve estável. Não houve alteração que justificasse pressupormos, porque isso não são dados exatos, se fizéssemos essa pressuposição, mas pressupormos que os oficiais de justiça passaram a trabalhar menos. É o contrário. A reposição da força de trabalho de oficiais de justiça não tem ocorrido, o que torna, inclusive, os efeitos financeiros do reajuste da indenização de transporte efeitos apenas para um grupo pequeno dentro dos servidores do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho. Então, não são efeitos que se espalham para todas as esferas e para todos os servidores. E dizem respeito apenas a uma verba compensatória, ou seja, apenas o uso do veículo próprio para o cumprimento de mandados, artigo 60 da Lei 8.112. Isso foi instituído não apenas porque os oficiais de justiça podem fazer isso, porque, em tese, isso seria uma obrigação da União, mas isso foi trazido porque, além de ser uma medida de eficiência, porque permite o cumprimento do mandato em qualquer horário, há plantões que chegam a durar uma semana de sobreaviso de oficiais de justiça. Mas, além do cumprimento fora da jornada de trabalho, é também uma medida de economia, porque imagine se todos os órgãos do Poder Judiciário da União, ou do Poder Judiciário em geral, porque isso acontece na Justiça Estadual, e lá eles têm participação nas diligências, nas custas de diligência, de execução e do processo de conhecimento, além da indenização de transporte. Mas imaginemos que todos os órgãos do Poder Judiciário não... Um minuto para concluir, doutor. Exatamente o que eu preciso, Excelência. Todos os oficiais todos os órgãos tivessem que adquirir veículos com motorista para esta finalidade. Quer dizer, há uma medida de economia e há uma medida de eficiência. É por isso que suplicamos a Vossas Excelências, então, que reconheça a procedência dos pedidos e, se for o caso, que seja reanalisado esse parecer da SOF para que uma decisão mais consentânea com a realidade possa ser produzida, Excelência. Eu agradeço, pedindo o provimento dos pedidos. Está bem. Eminente relator, está mantendo? Senhor presidente. Só um instante, senhor presidente. Desembargadora Vânia, só um instantinho. Depois da sustentação, eu concedo a palavra à nobre relatora, pois eu considerei a Vossa Excelência com satisfação. Ok, obrigado. Desembargadora relatora, tem algo a acrescentar? Não tem? Ministro, eu estou afastando a dependência, conhecendo o pedido. No mérito, eu faço algumas ponderações que não foram empreendidas na sustentação oral. Realmente houve uma redução no quadro dos oficiais de justiça, eram 3.800, eu estou aqui procurando o número, e agora baixou para 3.178, um número bastante, inclusive, inexpressivo. O custo da União hoje com essa verba de oficial de justiça mensal está alçado em R$ 4.800.000. Com o pedido de majoração empreendido, passaria para R$ 7.185.000. O parecer da SECALD não veio a ser rebatido com questões fáticas especificamente. Eu cheguei a falar, inclusive, e recebi no meu gabinete e pedi para que fosse apresentado. Anteriormente, essa verba só era liberada para os oficiais de justiça quando eles apresentavam um relatório de quilômetros percorridos. Não há nenhuma documentação nesse sentido por amostragem no Brasil.
eu estou mantendo na inteireza o parecer da SECALD, pondero que entendo diferentemente do advogado da banca, que o PJE veio reduzir substancialmente, sim, o trabalho dos oficiais de justiça. No nosso regional, inclusive, eles passaram a ser lotados na vara. Hoje em dia, utilizamos para a distribuição de mandados apenas 50% da força de trabalho. E quase todos os regionais já têm algumas ferramentas, tipo Cita Fácil e várias ferramentas eletrônicas que auxiliam o trabalho do oficial de justiça, como também é obrigatória a existência do setor de inteligência. Então, o número de diligências cumpridas mensalmente reduziu significativamente. E se esse processo fosse convertido em diligência, para que se fosse feita uma aferição em todos os regionais, chegaria a essa conclusão especificamente. Eu não vou rebater o argumento técnico que o valor do combustível excedeu, mas o número de diligências cumpridas mensalmente pelos oficiais reduziu significativamente. Então, eu estou concluindo exatamente no sentido de não prover e indeferir o pedido de providência. Inclusive, foi esse o entendimento desse Conselho em fevereiro, num processo em que a relatora foi a doutora Suzy Cury, conselheira, não é? Muito recentemente, nesse exercício ainda, essa matéria esteve submetida a esse Conselho. E foi esse o entendimento. Então, está bem, desembargadora. Está bem. Mantém o voto. Desembargadora Vânia. Não, presidente, eu gostaria de pedir vista do processo, porque tem alguns aspectos técnicos e econômicos que eu gostaria de para estruturar, porque, na verdade, esse valor... Está bem, então, Vossa Excelência está pedindo vista. Proclamo que o julgamento desse feito fique adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pela nobre desembargadora Vânia. Isso. Bem, a quem a Secretaria encaminhará notas de agravadas. Eu também peço que a Secretaria encaminhe notas de agravada para todos os seus conselheiros, contemplando a sustentação oral do ilustre doutor Ruth Cassel.